Gente, deu um probleminha. Alguém tá no Instagram? Conseguiu? Acho que caiu aqui novamente. Aí, agora voltou, né? Olá, Mel, novamente. Oi. Então, nós estamos aqui com a professora Melissa Jace, e ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Educação Especial com ênfase em Libras, Braille e surdo-cegueira, mestre na linha de Planejamento e Gestão Territorial. Ela é aluna especial do programa de doutorado da UFJ e professora também da Educação Básica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação de professores e da entidade, né? Identidade. E a trajetória dos seus desafios. Ok, professora? Ok, prof. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos nessa noite de sexta-feira, aos meus colegas professores presentes, que são presentes, a também a faculdade, a instituição, né? A FID Diamantino, pelo convite. Nesse momento tão especial, que é um momento que nós estamos passando, né? É um momento de trajetória, de travessias, em que nós iniciamos essa travessia de um ponto de partida e não sabemos ao certo qual será o ponto da chegada, mas que nós torcemos e trabalhamos todos os dias, que nós estamos nos dedicando, muitos de nós, inclusive com a própria vida, né? Nos hospitais, nas escolas, enfim, nos serviços públicos, que é para o público, né? Estão aí fazendo toda essa dedicação. Só um minutinho, só interromper a senhora, que acho que o sinal da senhora caiu novamente do Instagram, a gente não está conseguindo visualizar. Vou mandar mais uma vez o convite para a senhora, tá? Estou me reconectando já aqui. Tá. A internet hoje não está ajudando muito. Não, mas tecnologia é assim mesmo, a gente vai vencer, vamos ficar tranquila. Tá bom, mas pode, assim, se cair novamente, aí a senhora pode ficar à vontade, tá? De falar. Tá, ok. Já conectou lá, será? Ainda não, nós estamos aguardando. Tá. Ok, vamos lá aqui. Porque... Já chamei novamente. Vamos ver aqui. A internet aqui, ela tá funcionando. Não sei por que caiu ali. Ok, chamando novamente. Conectou, professora? Ainda não, só um minuto. Tá. Não vai dar para gravar. Espera só um pouquinho, eu vou ter que convidar a senhora novamente, porque senão a gente não consegue gravar. Ok. Só um pouquinho. Apareceu o convite aí? Não, não veio o convite. Vou entrar de novo na página. Tá, ok. Hoje tá difícil, hein? Não, mas é assim mesmo. Sexta-feira, o pessoal tá assistindo bastante. É porque sou eu. Verdade, é verdade. O público é muito grande e aí começa assim mesmo, viu? Ai, ai. Mas, bom, se nós não conseguirmos pelo Instagram, a gente vai ficar
devendo para o público, mas depois a gente divulga no YouTube, tá? Vamos, eu vou tentando aqui, qualquer coisa, se entrar, tudo bem. Isso. Senão a gente, pelo Meet, depois a gente coloca no YouTube. Tenta divulgar, né? Serve também. Tá o importante é o conteúdo. Fica à vontade, minha querida. Então, como eu estava falando, professora, né, agradecendo a instituição, agradecendo a todos os presentes, né, os professores, os alunos de licenciatura que estão envolvidos nesse momento. Eu também gostaria de agradecer a cidade que eu faço parte, que temos, assim, professores muito valorosos aqui em Rosário Oeste, também a escola que eu trabalho esse ano, uma turminha gostosa do ensino fundamental lá de Nobres, os meus colegas, né? Aos outros alunos também que já passaram pelas minhas mãos, tanto aqui de Rosário, né, e de outros lugares. Então, muito grata pela oportunidade. O tema de hoje é um tema bastante instigante, né? É um tema que nós vamos falar sobre formação de professores, a identidade, as trajetórias do professor e também os desafios. E para a gente começar iniciar essa conversa, é preciso falar um pouco sobre essa identidade profissional, porque nós temos alguns mitos que envolvem a identidade do professor, né? E desmistificar isso é bastante interessante e pontual nesse momento, né? Durante uma boa parte da minha vida e de algumas profissões que eu já tive, porque eu não nasci professora, nem me criei professora, né? Sou professora com amor, mas não somente por amor, né? E aí é importante a gente pontuar isso, porque nessa frase que a gente ouve tanto, né? Nós somos profissionais, né? E quando nós falamos que somos profissionais, nós temos que ter isso bastante desenhado nas nossas mentes. O que envolve a profissão professor? Ultimamente, não sei aqui os colegas presentes, né? Mas ultimamente é o que eu mais percebo, vejo, muita gente falando sobre a sala de aula. Com todo respeito aos psicólogos, né? A gente vê muito psicólogo falando, porque quando se trata de formação humana, nós temos muitas subjetividades envolvidas, e quando a gente fala de subjetividade, a gente fala do campo mental, cognitivo, emocional, de história, porque nós somos sujeitos históricos, memórias coletivas, certo? Que envolve todo esse campo que se manifesta dentro das escolas, da sala de aula. E aí, então, nós precisamos, mais do que nunca, dar voz aos professores, né? Ouvir mais os professores. E eu falo isso nesse momento, que é um momento extremamente importante, onde nós estamos verificando uma construção de acontecimentos, tanto dos campos políticos, porque ser professor hoje na América Latina é um desafio, né? É um desafio, inclusive, de ato político, né? E eu não falo aqui nesse momento de partidarismo, mas no sentido político de ser, né? Do que envolve a profissão nossa nesse contexto latino-americano e de país em desenvolvimento. E aí, então, nós temos também toda uma história envolvida, né, de concepções subjetivas de formação da nossa profissão, e uma história envolvida, uma memória histórica envolvida nesse processo. Essa memória histórica, né, que eu não vou ficar repetindo aqui o que aconteceu em ano tal, ano X e etc., porque o que nos interessa aqui são os conceitos que foram sendo elaborados a partir desses momentos históricos, né? Como, por exemplo, né, a questão de hoje nós termos um resultado,
um resultado que vem dessa construção histórica. E qual é o resultado que vem se apresentando? Eu acredito que muitos dos meus colegas que estão assistindo aqui nessa noite são professores, né? E uma das perguntas, inclusive, que eu mais recebo nas escolas que eu venho passado e trabalhando é: como é que uma professora que está aí se dispondo a fazer um doutorado trabalha dentro do ensino fundamental numa escola? E aí eu já quero começar minha fala dizendo: eu sou professora. Antes de tudo, o meu trabalho é ensinar, seja onde for, né? É óbvio que nós queremos que esse ambiente de ensino seja um ambiente valorizado, um ambiente que nos traga condições de trabalho, condições de valorização, porque nós somos trabalhadores e nós precisamos das condições efetivas, até porque nós somos um dos atores principais para trazer aquilo que as pessoas chamam de qualidade educacional. Como falar de qualidade, por exemplo, de educação, se eu tenho um professor com a sua formação inicial comprometida? É uma boa pergunta para a gente já começar. Não é verdade? A outra questão que eu gostaria aqui eu vou passar às vezes o meu celular aqui porque eu tô sem o meu componente aqui, mas o que eu gostaria de iniciar aqui a fala, eu fiz um pequeno rascunho, né? É que o professor inicialmente ele teve alguns estigmas dentro da personificação do que ele é. Primeiro, foi tratado, né, de forma que o professor ele deveria ser o detentor supremo do saber, né? Aquele cara que sabe de tudo, que tem as respostas prontas e que ele precisa transmitir os conhecimentos para os seus alunos. Ele precisa estar pronto, né? Esse foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro mito criado em torno do professor, né? O cara que sabe de tudo. Eu não vou nem perguntar aqui se todo mundo sabe de tudo, porque eu já começo por mim mesmo fazendo essa autoanálise, né? A outra questão é que professora, baixa um dos sons, pode ser o do computador, que daí não vai se microfonia. Melhorou? Melhorou. Ok, vamos lá continuar. Então, uma outra concepção dessa relação profissional que nós temos diretamente é com o aluno. E o aluno, ele não é um depósito desses saberes dos professores, né? E quando eu falo de depósito, eu não falo de depósito de acúmulo de coisas, né? Eu falo de um princípio de que é um ser humano em formação. Então, nós precisamos compreender, primeira questão, é o primeiro eixo formativo do docente, a nossa identidade, que é o eixo, a dimensão do conhecimento, o domínio do conhecimento. Mas o domínio de conhecimento em que sentido? O domínio de conhecimento adquirido e que é relacionado, por exemplo, com a disciplina ou com a ciência que eu vou ensinar na escola, né? E essa formação adquirida, eu tenho ela na formação docente, que é na faculdade, que é a formação inicial. Esse eixo de conhecimento é um eixo de conhecimento pedagógico, científico e teórico. Muito bem. Na faculdade, nós vamos aprender tudo? Não. Nós não vamos aprender tudo.
Mas nós precisamos entender que na faculdade nós temos uma formação inicial. A formação continuada, ela ocorre através dos espaços institucionais, através dos espaços também escolares, né? Dentro dos próprios projetos políticos pedagógicos, dentro dos próprios projetos de formação continuados nesses espaços. Então, um dos principais eixos importantes para a nossa formação, para a nossa identidade, é o conhecimento adquirido relacionado com a ciência que nós vamos estar habilitados para o ensino, seja no campo da pedagogia, da geografia, da biologia e assim vai. Né? O outro eixo, vamos dizer assim, o segundo eixo, bastante importante, são os saberes de experiência, né? Esses saberes de experiência nós vamos adquirir ao longo da profissão, né? E ao longo da profissão, nós adquirimos experiência durante muito tempo na história, né, da formação do professor, do que é professor, né, foi considerado, inclusive, até, né, em alguns processos seletivos, quantos anos de experiência, quanto tempo, né, e assim foi. O professor bom é o professor experiente, né, sem sombra de dúvida, a experiência é algo que traz uma bagagem, né, e em que sentido? Essa experiência ela pode ser positiva. Essa experiência ela pode ser positiva quando nós temos uma experiência reflexiva. Mas do que se trata essa experiência reflexiva? É quando eu pego a minha experiência e eu reflito para fazer revisões de práticas docentes, por exemplo, né? Revisões de experiência, tá? Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Um contador com 20 anos de trabalho, ele tem muita bagagem de experiência em comparação, por exemplo, a um contador recém-formado. Isso quer dizer, por exemplo, que ele vai saber passar bem o que ele sabe? Isso quer dizer, por exemplo, que essa experiência que ele tem, né, vai garantir boas práticas de ensino? Isso acontece com o professor. Um professor bastante experiência, né? Se ele não tem o domínio teórico, ou se ele tem o domínio teórico e bastante experiência, não garante que ele tenha uma boa prática de ensino, tá? Então, por quê? Porque às vezes tem professor também que pega o planinho de ensino lá dele, que tá o caderno até amarelo, né? E fica lá passando a mesma aula. Ou seja, essa é a boa prática do ensino? Não, a boa prática do ensino com domínio de teoria, mas a experiência a partir da sua reflexão, né, da busca desse profissional dessa experiência que esteja atualizada, por exemplo, né? Aí sim, a gente vai ter o quê? A experiência reflexiva, né? Isso é interessante colocar. E aí nós temos uma terceira dimensão importante, que são os saberes pedagógicos, né? E os saberes pedagógicos eu gosto bastante, porque a gente fala muito de teoria de conhecimento. Saberes pedagógicos, né? Por exemplo, a gente precisa considerar que é não a precisão didática, mas é que é a busca daquele jeito de ensinar, é a didática, a praxis, né? Então, nós estamos falando de fundamentos técnicos, metodológicos, de teoria, por exemplo, de conhecimento. E quando a gente fala de teoria de conhecimento, a gente pode partir, por exemplo, para discutir a teoria de Piaget, a teoria de Vygotsky, enfim, de vários pensadores, para conseguir abarcar o jeito de ensinar para o outro. Né? Ai, professora, mas isso está tão longe da minha prática. Isso me parece um campo tão
tão longe daquilo que eu posso alcançar, ou tão longe da realidade brasileira, das escolas de periferia, ou das escolas, enfim, para que eu tenho que saber disso, né? Por que é importante a gente ter, por exemplo, domínio pedagógico? O domínio pedagógico ele é importante para a gente evitar alguns gargalos na nossa profissão, né? Então, eu vou explicar rapidamente aqui a importância desses saberes pedagógicos, tá? Por exemplo, se eu sou um profissional que tem domínio teórico, logo se pressupõe que eu sou um profissional que consegue criar planos de aula, criar estratégias de ensino, criar situações para problematizar para os alunos e trazer o ensino de significados, né? Como que é trazer o ensino de significados? Por exemplo, na geografia, a gente tem uma discussão muito teórica sobre paisagem e sobre espaço geográfico. Como que eu vou ensinar espaço geográfico, por exemplo, para uma criança de 11 anos? Que é um conceito bastante, né, subjetivo. E aí eu começo conversando, olha, o espaço geográfico, ele é resultado daquilo que a gente faz, por exemplo, no meio ambiente que a gente habita. Aí eu começo a colocar, olha, né? Lógico que eu não vou trazer essas mesmas palavras para um campo, por exemplo, dimensional de universidade, né? Então eu vou aprofundar muito mais. Mas para uma criança de 11 anos, eu começo a discutir com ela, trazendo o mundo dela para dentro desse conceito, né? Se eu não tenho domínio teórico, eu consigo fazer isso. Se eu não tenho o domínio da prática pedagógica, do modo como eu vou ensinar, vai ficar muito difícil. E aí, então, vai acontecer de eu pegar plano de aula pronto, né? De eu buscar os planos de aula, por exemplo, de muitas editoras que estão colocando por aí, e etc. E isso tudo vai criar um problema que muitos de nós estamos, inclusive, conseguindo observar, né? Que é uma sistematização do trabalho docente, a ponto de mudar, inclusive, o seu próprio estatuto, né? Porque nós somos profissionais e nós temos um estatuto. E aí, então, pessoal, a gente entra no campo da cultura, né? No momento que a gente fala da mudança de estatuto docente, da identidade docente, a gente começa a mudar a cultura também, né? Inclusive, eu tenho feito parte agora nesse momento, né, de aulas online, aulas ou atividades remotas e etc. E a gente percebe, assim, uma angústia muito grande, né, dos colegas, minha também, né, sobre vários usos de metodologias nesse momento, se é que, né, é possível, sim, é possível, nós podemos nos remodelar. Mas a partir do momento que eu tenho, então, né, o domínio teórico sobre esse campo dos saberes pedagógicos, eu consigo, por exemplo, me reinventar até nos momentos de crise, né? E aí, então, proteger algo que se chama cátedra, né? A cátedra do professor. E essa cátedra, ela é protegida de que forma? Essa autonomia de criação, essa autonomia de busca de desenvolvimento de formas de ensinar, da prática docente, né? Essa autonomia que nós temos, por exemplo, de escolha de materiais didáticos, sem que ninguém escolha por nós, né? Isso tudo é um processo democrático, é um processo importante e é um processo que nós devemos proteger através dessa autonomia pedagógica, dessa autonomia teórica, dessa autonomia também de acúmulo de conhecimentos reflexivos, certo? Posso continuar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode continuar, professora, fica à vontade. Mais Peraí, adiante a gente vai questionar alguma coisa, vai bater um papo melhor. Fica à vontade por enquanto. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, pode ficar à vontade, professora, pode seguir. Ah, então tá bom. Meu cachorro, ele tá um pouco animado junto comigo, mas a gente vai dando conta aqui, tá? Tá ok. Ok, então.
Continuando, então, pessoal, eu estava falando sobre essa questão, né, da autonomia, dos eixos formativos, do que se trata a nossa profissão, né? Nós temos também algumas influências, algumas considerações de influências de condicionamento de trabalho docente, né? Porque o professor, né, a nossa profissão, ela recebe várias influências, e são influências, assim, tanto do campo filosófico, como do campo, por exemplo, de políticas públicas, né? Uma das políticas públicas que influenciou bastante as pesquisas brasileiras, na sua grande maioria na década de 80, foi a influência norte-americana. Um destaque aí que veio para as grandes impressões, que apresentaram, por exemplo, um conjunto de ideias de alcance produtivista, né? Esse alcance produtivista, eu acho que caiu de novo aqui, hein? Esse alcance produtivista, a gente vem conseguindo, por exemplo, verificar ele novamente como influência nos dias de hoje, né? Quem que não está aí sentindo uma certa pressão, por exemplo, na burocratização do ensino? Isso tudo vem da escola norte-americana, que é de influência do campo administrativo, né? Será que a... Oi? Novamente está com... Microfonia. Melhorou? Melhorou. Tá. Então vamos lá. Não, ainda não. Acho que tem algum que está aberto. Vai ter que baixar só. Você tem algum fone de ouvido? Fone de ouvido? Porque daí coloca no celular. Tá, só um minutinho, então. Tá. Somente o pessoal que está no Meet de pedagogia, depois pode fazer as perguntas, tá? Eu sei que é o tema que vocês estão estudando esse semestre. Vamos aproveitar a oportunidade, tá bom? Já já a gente abre para pergunta. Pessoal, na próxima semana, aproveitando o espaço, nós teremos uma live com a professora Anaí, que ela vai falar um pouquinho da importância das emoções, tá? Então, quem está por aqui, faça o seu convite para algum amigo, venha com mais alguém para a gente assistir, né, e participar também da live. Hoje está um pouquinho complicado pelo Instagram, mas vamos fazer o possível para melhorar. Tá ok? Oi, professora, conseguiu? Professora? Vamos deixar, professora, só pelo Meet, eu acho que fica melhor. Como vai ser gravado, depois a gente passa para o YouTube e fica mais tranquilo. Ok? Não estou conseguindo ouvir a senhora. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá bom, então, vamos continuar aqui. Bom, então eu estava falando um pouco sobre a influência da escola norte-americana, né? Que traz uma proposta para a formação do campo educacional e da forma de trabalho docente, né? Uma certa burocratização. E a gente está, inclusive, né, revivendo isso. Por quê?
Porque nós já passamos por isso dentro das escolas, né? Principalmente na década de 70, década de 80, e nós estamos retomando isso tudo, né? E isso vem também de acordo com o momento também político, né? E por isso que eu falo do professor, de ser professor, né? Dentro desse contexto todo, que não deixa de ser um ato político, considerando as políticas públicas que envolvem a nossa formação, né? Então, esse conjunto de ideias de alcance produtivista, de controle, né, da organização vem a partir de uma teoria, que é a teoria industrial, a teoria administrativa, que vem migrando para as escolas como ferramenta sistêmica de organização de trabalho. Quem fala isso, por exemplo, é um autor que é o Santana, né, que vem fazendo esses estudos desde 1976, né. E é importante destacar, por exemplo, esse período como um período que começa lá em 1980, né, conhecido como neoliberal, e que ele foi retomado agora, né? Ele foi retomado agora como uma parte sistêmica da escola, através das parcerias público-privada, que a gente ainda tem a sensação que elas não estão acontecendo, mas elas estão de uma forma muito sutil, que é quando, por exemplo, no momento das implementações das escolas em tempo integral no estado de Mato Grosso, nós verificamos, por exemplo, o Instituto de Corresponsabilidade e Educação, que é financiado pela indústria, né, por exemplo, pela Fiat, pelo Instituto Natura, Instituto Lehman, que são de fundações privadas e vêm investir nas escolas com novas metodologias de ensino, né? Hoje nós conhecemos muitas delas como as metodologias ativas, né? E essas metodologias ativas, não faço uma crítica pela crítica, mas dizendo que muitas delas nós já praticamos, mas há uma certa, assim, uma certa ressalva, por quê? Porque muitos pesquisadores veem como uma certa apropriação dessas metodologias e uma mudança de nome, né? Nesse sentido, tá? E aí, tem um outro pesquisador que se chama Gage, ele, desde 1963, ele vem fazendo esses estudos dessas teorias de origem estadunidense, que cercam, então, a relação profissional do professor a partir da capacidade que esse poderia fazer sobre a compreensão dos estudantes, né, de conhecimento. Ou seja, há um estigma também, cria-se um estigma da profissão professor de que o bom aluno, ele é um reflexo do bom professor. Ou seja, se o aluno tem sucesso é porque é um bom professor, e se ele não tem é porque o professor é ruim, né? E isso aqui, gente, vem de alguém que pensou isso, e quem pensou isso foi a escola, né, de aptidões, que se chama aptidões adquiridas, é esse conjunto de práticas, que vem dessa escola estadunidense, né? E lógico que depois isso vem sendo rompido através de várias pesquisas, né, e de movimentos populares que se fortalecem aqui no Brasil. Tá, muito bem. E aí, então, outras considerações é que nessa mesma linha de construção de pesquisa, nós temos alguns autores que se destacam para as metodologias de ensino em nível de processos cognitivos a partir do comportamento do professor também, que vem rompendo essa identidade, fragilizando essa identidade, né? Colocando, por exemplo, que o professor ele tem que ter um conjunto técnico de habilidades comportamentais para um desempenho padrão, né? Inclusive habilidades socioafetivas, né? Isso é importante registrar, por quê? Porque a gente tem vários campos, né? E por isso eu falei assim: olha, vamos dar voz ao professor, porque nós temos vários campos que vão colaborando para essa construção de ideias, né?
E aí, então, como é que a gente vai fazer com todos esses desafios que eu estou colocando aqui, né? Do professor trabalhar num contexto em que ele recebe uma certa pressão na sua formação, no sentido de que, ó, vocês só vão ter um processo de sucesso se vocês fizerem isso, se vocês seguirem esse caminho, se vocês tiverem um bom comportamento, se vocês tiverem uma boa condição de trabalho e etc. Nós sabemos muito bem nas nossas realidades, certo? Como que a gente vai fazer então? É possível, né, ter êxito e ter educação de qualidade nesse contexto? Então, nós tivemos aí, principalmente a partir dos anos 80, né, grupos de estudos, de metodologias. Um desses grandes estudiosos que se destaca, né, a partir da década de 80 e de movimentos populares é Paulo Freire, né? Por quê? Porque Paulo Freire ele vem fazer estudos sobre a realidade dos alunos a partir da escola de jovens adultos. E aí, lógico que esses pressupostos teóricos, né, eles acabam trazendo muitas reflexões sobre as praxis pedagógicas e também da formação docente. Nós temos outros que vêm se destacando, como o professor Nova, e aí eu vou até citar uma palestra muito interessante aqui para vocês, que é da professora Selma Ruda Pimenta. Se vocês quiserem anotar aí, sensacional, assistam. E ela fala com muita propriedade sobre essa questão da formação de professores nesses tempos contemporâneos, onde nós estamos vendo toda essa sistemática, né, administrativa na escola e até invadindo e fragilizando a identidade docente. E como que nós vamos fazer, então? Nós vamos procurar caminhos de estabelecer o fortalecimento da nossa identidade a partir daqueles 3 eixos que eu falei aqui para vocês, né? O bom domínio do pensamento, da criação, dos processos criativos, né? Porque a burocracia não pode influenciar e invadir os nossos processos criativos didáticos, por exemplo, né? Quando eu tenho 10 horas de atividades para preparar para 20 horas aulas, ou quando eu tenho 5 horas para preparar para 20 horas aulas, porque essa burocracia vem invadindo, qual é o foco, então? O foco é burocratizar ou o foco é pedagógico? São questões que a gente precisa levantar, discutir e também trazer uma pauta de saber quais são as nossas funções, protegendo a nossa cátedra, né? E por isso que eu falei nesses 3 eixos, porque esses 3 eixos vão trazer esse fortalecimento. Esse fortalecimento, por exemplo, dentro da área de conhecimento científico na nossa formação ou na formação continuada, buscar boas referências de formação continuada, buscar boas referências de professores, né? Buscar boas referências de leituras, de estudos, para fortalecer esse campo de conhecimento. Buscar sempre a experiência reflexiva. Buscar também os saberes pedagógicos e as suas atualizações e o domínio teórico dos campos de conhecimento, né? Do que é a subjetividade que eu estou praticando com o meu aluno. E que subjetividade é essa? Como ensinar? De que jeito ensinar? Entra a questão das É difícil saber essas teorias? Oi, professora, desculpa. Entra também a questão das competências, né? Nesse sentido aí, né? Que a gente sabe que existe dentro do BNCC, elas falam também das competências, né? Uma das competências que a gente tem como destacar aqui seria a questão da comunicação, né? A questão do pensamento científico, né? Crítico também, né? Entra nesse momento ali, porque a gente precisa sair, né, de um contexto, nós estamos vivendo em um cenário, e a gente tem que fazer os alunos
a lerem o mundo como realmente ele é, né? Então, como você falou lá no início, nós não podemos ser aquele professor que tem um planejamento de aula que iniciou há 5, 10 anos lá atrás, porque a vida ela vai fluindo. Os alunos eles estão vivendo em outro momento, e aí eles precisam ver quais são as competências, o que eu preciso para mim, para minha idade, e nós, como professores, nós temos que olhar essas competências e trabalhar com eles em sala de aula, né? É uma coisa assim que a gente está vendo, principalmente nesse cenário que nós estamos, né? Dentro da questão da tecnologia, nós estamos buscando outras competências, outras habilidades, para que eles também consigam adquirir o conhecimento, né? E quando a gente fala de adquirir o conhecimento, nós não somos só reproduzindo um conhecimento, nós estamos instigando eles a ter um olhar crítico e a fazer cientificamente a resposta, a trazer a resposta, né? É o que a gente busca que eles façam, né? Através da pesquisa, eles fazerem a diferença, porque nós, professores, fazemos, né, instigamos eles para que eles busquem essa resposta, que eles saiam da academia como pesquisadores, né? E aí é aquela questão que você colocou lá no início, não é somente como você falou, muitas vezes o aluno acha que ele vai ser um bom aluno ou um bom profissional se o professor for bom. Há controvérsias nessa situação, porque a gente sabe que muitas vezes o professor é bom, mas se a pessoa não tiver vontade, não tiver determinação, não assumir a sua responsabilidade como aluno, a gente fica com os pés e as mãos atadas, não é mesmo? Com certeza, professor, e sabendo que o nosso papel, né, não é mero, por isso que eu estou falando aqui, né, desse campo administrativo que vem invadindo um pouco a sistêmica docente, porque nós não somos meros reprodutores, né, vamos dizer assim, de uma série de códigos, né, mas do pensamento crítico e do pensamento, sim, sistêmico, né, mas um pensamento investigativo, de pesquisa, como a senhora falou aí, né? Porque isso nos traz autonomia intelectual, que é um dos princípios docentes. O professor, ele para sempre vai ser pesquisador. Ele sempre vai estar buscando resposta para o seu aluno, ele sempre vai estar buscando resposta para ele mesmo, querendo compreender, inclusive. Porque se ele não quer compreender, ele passa por aquilo que eu falei também lá no início, que é o quê? O cara que pega o plano de aula pronto, o cara que ele precisa, então para que precisou passar por uma formação docente, né? Esse comprometimento profissional, ele é de todos os campos, né? Um médico comprometido, ele é referência. Um engenheiro comprometido, ele é referência. Um professor comprometido é referência. E a nossa profissão é uma profissão muito sui generis. Por quê? Porque nós trabalhamos com formação humana. Exatamente. Olha a responsabilidade e também a grandeza, né, que nós temos nas mãos. E principalmente quando nós nos vemos dentro dessa profissão, dentro de todas essas complexidades, com tranquilidade, com a calma e a paciência pedagógica, histórica, cultural, aí nós conseguimos compreender que, apesar de não sermos salvadores do mundo, nós temos um papel importante, pontual e, principalmente, nós seremos mais valorizados. Né? E é uma coisa, como você falou, na questão da valorização. Nós sabemos que a profissão mais importante é o professor, porque é ele que capacita os demais, né? Se não tiver o professor, não vai ter um médico. Por quê? Porque ele tem que passar por uma academia, ele tem que estudar, desde alfabetizar, você precisa do professor, né? Então, entra essa questão. A gente sabe que o cenário atualmente ele está complicado nessa questão da valorização do professor, porque a gente observa que tem
um grupo grande, né, todos é ciente disso, que está por trás da educação. Muitas vezes, a gente sabe que tem empresas que elas ganham muito mais do que banco nessa questão, e aí desvaloriza o professor na questão financeira. Mas nós, como professores, nós temos que saber o nosso valor. Sim. Nós precisamos nos valorizar. E como que eu me valorizo? Me atualizando, me capacitando, não dobrando os braços porque as coisas estão difíceis lá fora. Então eu não vou. Nós temos que fazer a diferença, sim. Nós temos que nos valorizar. É uma questão que a gente pontua bastante. O professor e um advogado, né? Como que eu posso me valorizar? O advogado, ele se valoriza, mas nós também temos que nos valorizar. Não é só a questão, né, de ter uma boa formação, mas ter a boa formação e dar continuidade. Porque na academia você recebe o caminho, né, o professor na universidade, na faculdade, ele te dá as diretrizes de onde você, né, como você pesquisar, como você fazer um plano de aula. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas para nos auxiliar, mas a gente tem que fazer a diferença. Aí nós entramos nessa questão. O que eu preciso para me valorizar? É estudar continuamente, né? É a questão da educação continuada, que a gente não pode parar. Como você falou, nós somos eternos pesquisadores, estudiosos em vários assuntos. Até porque a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? Eu falo assim, a gente tem que ser especialista um pouquinho de cada coisa, porque a vida nos cobra isso, né? E saber que nós, assim, né, mais do que professores formados em uma disciplina, ou especialistas que seja, né, que nós vivemos num mundo que é holístico, né, que ele é um todo. Exatamente. E que fazer a conversa entre as ciências é um desafio, mas ele é um desafio que pode, inclusive, nos trazer belas reflexões, né? E então, isso, e qualidade também de ensino, né? E a busca da qualificação, seja ela no princípio, né, na formação inicial, e eu fico muito feliz de fazer parte hoje dessa noite dessa discussão aqui na FIDE, né, porque eu acredito que nós temos que ampliar os espaços de debates e de qualidade dentro das instituições. E quando se trata de formação de professores, nós temos que buscar esses espaços e ampliar esses diálogos, né, fortalecer as licenciaturas, porque através desse fortalecimento nós teremos também a valorização. É lógico que nós ainda estamos longe dessa valorização, nós tivemos vários avanços, Betânia, nas políticas públicas de currículo, nós tivemos avanços, né, nas políticas públicas também, não só de currículo para a formação inicial, mas também de currículo de ensino. Porém, nós tivemos poucos avanços na valorização e nas condições de trabalho do professor. E por isso que quando a gente amplia esse espaço de debate falando dessa formação, nós estamos fortalecendo também um coro, um desejo, um movimento popular em vários espaços, né? E quando a gente também busca essa qualificação, a gente percebe os poucos investimentos, por exemplo, no campo das pesquisas educacionais. E por isso, talvez, seja um reflexo da baixa procura, de uma certa queda, né, na procura de licenciaturas. Porque, afinal de contas, quem quer ser professor, né? Quem quer ser professor nesse cenário desafiador? É aquele cara, é aquela mulher, é aquele estudante que tem a esperança dentro de si, mas que ele quer se qualificar. Nós somos profissionais. Então, eu me incomodo bastante quando alguém fala assim, eu sou professora por amor. Não, eu sou professora com amor e eu sou profissional, né? Porque nenhum dentista, nenhum juiz é juiz por amor só, né? E aí, quando a gente passa por essa formação e esse entendimento do que é a nossa identidade profissional, a gente começa a fazer a defesa dela e a valorização por si só também. Eu queria, Betânia, nesse momento,
ler um poema do Paulo Freire, só para a gente refletir aqui rapidinho, tá? Fica à vontade, Amada. Esse poema, ele escreveu falando sobre o dia do professor. Fala assim, verdades da profissão de professor. Ninguém nega o valor da educação. E que um bom professor é imprescindível. Mas que ainda há os que desejam bons professores para os seus filhos, mas poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Poucos pais desejam, então, né, que seus filhos sejam professores. Isso é impactante. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, é difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. O Dia do Professor é um convite para que todos, pais, alunos e sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que nós queremos. Aos professores fica o convite para que não se descuidem. Não descuidem da missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias, voar, né? E não para serem galinhas. Interessante, né? Pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E tem uma frase dele que diz assim: a educação, ela não muda o mundo, ela muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Olha a profundidade, né? São muitas reflexões essa noite, são muitos dizeres. Eu espero que eu tenha, assim, contribuído nessa fala pequena, mas eu espero que tenha trazido, assim, à tona algumas reflexões que nós precisamos fazer em torno da nossa valorização, dessa busca dessa valorização e de compreender a identidade docente, a identidade e o fortalecimento docente das licenciaturas, dos currículos das licenciaturas, né? A oportunidade que nós temos nas mãos de modificar, nem que sejam os locais e os lugares, né? Através da educação de qualidade, a partindo da valorização docente, da formação inicial e continuada. A gente sabe, né, professora, que as fases do professor, ele começa, né, com o curso de, né, a gente tem licenciaturas, né, várias licenciaturas, e aí, a partir daí vai para a sala de aula. E a gente sabe quando inicia em sala de aula, é um começo, a experiência, ela vai descobrindo quais são os novos métodos que ela pode utilizar para dominar uma atividade, para dominar uma técnica em sala de aula. E como a senhora falou, essa técnica, essa metodologia, ela só vai lidar com a continuidade, né? Com o professor estudando, se disponibilizando como nós falamos, a se capacitar, né, buscar mais informação, se esforçar naquilo que ele está fazendo. E somente aí a gente vai ter a progressão. Né? A gente sabe que nós temos, na nossa categoria, a gente tem, né, a base salarial e ela é por progressão também, né, em algumas instituições. E é isso que a gente tem que mostrar, né, deixar claro né, a gente está com o grupo de pedagogia aqui também assistindo, e saber que é uma fase, ninguém nasceu sabendo, né? A gente tem até uma frase que fala, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa,
né? Por isso que a gente está sempre buscando em aprender, né? Paulo Freire fala isso também. Então, a gente tem que entender que esse contexto todo, né? Que o ensinar, ele é o caminho para colocar o conhecimento, né? Para ser produzido, para modificar o seu cenário, para modificar as circunstâncias, né? Nós estamos agora nesse cenário aí de trabalhar digitalmente, né? Uma das, na base nacional curricular, ela fala, né? É uma das competências, né? A competência geral 5, ela tem essa questão, né? De compreender e utilizar também. E através disso vem criando, né? Com a tecnologia digital, ela vem criando essa forma, né? De reflexão, né? De várias técnicas que a gente pode utilizar para produzir o conhecimento, para instigar eles a ser, né, exercer o protagonismo da vida, né, tanto da vida pessoal como da coletiva, porque você está em algum cenário, você também pode utilizar isso para ajudar. Eu não sei se estava na pauta da senhora, mas se a gente poderia falar um pouquinho dessas tecnologias, né, porque o que a gente observa? Nós estamos em um cenário que nem todos os alunos eles estão tendo a facilidade de estar em sala de aula. Isso a gente não fala só no ensino médio, ensino fundamental, a gente fala na questão das faculdades também, porque tem muita gente que tem dificuldade. Hoje mesmo nós tivemos, né, não conseguimos acessar o Instagram por causa da tecnologia, mas isso a gente tem que observar, né? Como que os alunos estão fazendo. Aí entra a questão das competências, né? Nós buscarmos lá a questão da comunicação, e entra, né, a questão do conhecimento, né, que a gente precisa ter, a questão, quando a gente fala na questão da comunicação, a gente também tem que ver a empatia, né? Porque muitas famílias, né? Eles tem 3, 4 alunos, né? São irmãos, eles estão usando o mesmo computador ou o mesmo celular para fazer as atividades, né? Nesse cenário que a gente está vivenciando. A gente sabe que não é fácil tudo isso, né? A gente sabe o quanto é difícil, nesse momento, eles estarem se buscando estar ativo, né, dentro da academia. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho também para os professores, né, os futuros professores que aqui estão nos assistindo, como, né, a senhora está vivenciando isso, falar um pouquinho da experiência da senhora, como que está nesse cenário atual. Tá, ok. Tá. Antes de eu iniciar a fala sobre sua pauta sugestiva, eu queria falar aqui sobre algo que você também tocou no assunto agora na fala, sobre essa busca articulada entre a teoria e a prática, né? Que é onde a gente sai da faculdade e já cai na sala de aula. Isso aí algo que os cursos de licenciatura, de repente, eles podem buscar como fonte de aproximação desse professor em formação, a ferramenta do estágio, né? O estágio como fonte, não simplesmente de trabalho, tá? Mas como fonte de pesquisa dentro da formação de professor. Então, o estágio articulado com a escola, né, pesquisar aquela escola, aquele aluno pesquisar, né, o futuro professor, ele pesquisar e fazer projeto dentro da escola, né, nós tínhamos o programa do PIBID, que foi muito interessante, né, eu não sei como funciona nas faculdades particulares, mas eu fui PIBIDiana na universidade 2 anos, e isso trouxe um significado dentro da praxis, né? Então, de repente, buscar uma fonte, professora,
dessa proximidade da universidade com as escolas dentro do canal que é o estágio, mas o estágio no sentido de pesquisa também, não só da prática do trabalho, né? Eu acho isso, assim, sensacional, porque vai fortalecer, vai aproximar, vai fortalecer, no caso, o professor, ele vai se sentir mais seguro quando ele vai para o campo do trabalho, e também vai aproximar aquilo que nós temos como proposta das IES, né, que é os Institutos de Ensino Superior, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Eu gosto muito, muito mesmo desse eixo aí de ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que ele é um ponto de partida para o fortalecimento entre a comunidade e a faculdade ou a universidade, certo? Bom, falando um pouquinho, bem rapidamente aí da questão desse desafio que nós temos hoje do trabalho à distância, né? E aí nós podemos falar de 3 eixos. O primeiro é o cenário das faculdades, né? As faculdades, elas trabalham dentro de uma perspectiva de formação de pessoas que já estão adultas, né? Então, o ambiente de aprendizagem aqui na internet para um adulto, ele vai ocorrer como com uma certa tranquilidade, onde ele vai conseguir fazer as conexões de aprendizado daquilo que ele já traz como bagagem. Quando eu entro no aspecto do ensino médio, que inclusive isso já é uma realidade dentro dos eixos de currículo, inclusive do novo ensino médio, onde eu terei até 80% de aulas à distância para o EJA, né? Até 30% para o ensino regular noturno, até 20% para o ensino regular. Eu estou falando de uma realidade que já está aí. A pandemia ela só adiantou para no caso do ensino médio. Como que esse aluno do ensino médio ele vai receber esse ensino? Quais serão as estratégias metodológicas de ensino? Olha o campo subjetivo aí, né? E aonde, principalmente, nós somos professores de informação. E eu me coloco nisso também porque eu ainda estou em formação. Então, quais serão as fontes que nós vamos buscar esses referenciais teóricos de formação para, então, ensinar? Isso é importante nós nos perguntarmos, e eu coloco essa pergunta também para a instituição, por quê? Porque as fontes são importantes. As fontes, elas vão trazer o quê? Ou elas vão trazer uma formação metodológica para o campo de trabalho ou para o campo de pesquisa. Ou eu vou formar o meu professor técnico, meramente cumpridor, ou um pesquisador, ou um professor científico, na área científica, ele vai ter autonomia para encarar qualquer desafio. Ele é criador, ele passa pelo processo criativo, ele sabe pesquisar, ele sabe a metodologia de pesquisa, então ele domina. Então, por isso que é importante, nesse momento, nós procurarmos quais as referências formativas para o trabalho de campo de ensino e ambiente de aprendizagem virtual, né? Os ambientes AVAs, né? Para o aluno de ensino médio, quando ele recebe isso, ele já tem uma certa bagagem, ou seja, vai entrar como ensino complementar, aquilo que a própria LDB propõe, né? Já no campo do ensino fundamental, isso é uma novidade. E é uma novidade muito desafiadora, porque nós temos várias complexidades ali envolvidas. Tanto as questões do ensino, né? Como ensinar, como alfabetizar uma criança em ambiente virtual. Como que eu vou ensinar, por exemplo, matemática, escala, enfim, é o ideal. Então, eu acredito que nesse momento, além de desafios, nós temos que estabelecer certos limites, né? O que nós queremos e o que nós não queremos que continue. O que deu certo e o que não está dando certo. E por isso eu volto a repetir, é importante ouvir o professor, né? Por quê? Porque o professor é a voz daquilo que acontece dentro da sala de aula.
E aí né? também eu colocaria também, Mel, a questão do professor também se avaliar, né? Essa autoavaliação. Aqui mesmo na instituição, como a gente todos os anos tem, né, a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que é uma avaliação 360. Então, avalia, todos estão avaliados nesse cenário. Né? Como você falou no estágio, nós, aqui na instituição, nós temos termo de cooperação, de parceria com as escolas públicas, né? Então, os nossos acadêmicos que precisam na área da licenciatura, principalmente pedagogia, precisa fazer o estágio, eles vão para a campo, né? Isso aí é obrigatório, eles não têm como não fazer isso para participar, para fazer a colação de grau. Então, isso aí tem a nossa carga horária, né, na nossa matriz curricular, isso aí consta e é exigido. Então, eles têm tem que documentar, fazer todo esse processo em sala de aula, acompanhar o professor, tudo, para que ele possa se preparar. E também é instigado a fazer pesquisa, né, a ser um professor pesquisador. Só que a gente vê que a realidade da nossa região, ele busca mais para a prática e não para a pesquisa, né? Isso aí é o cenário que nós estamos, né? Eu entendo. Professora Melissa, Oi? deixa eu pegar um gancho aí. Primeiro, cumprimentar a professora Melissa, né, a professora Betânia e os demais participantes dessa live. Com relação a essa temática em que o campo de atuação e formação do profissional, quer seja na área da graduação ou da licenciatura, e aqui mais especificamente voltada para a licenciatura, no caso aqui, pedagogia, que nós estamos formando os profissionais da área da educação, essa questão do distanciamento entre a faculdade, né, o teórico, com a prática na escola, nós interligamos isso através do estágio. Hoje, aproximadamente 50% das aulas práticas, elas estão envolvidas dentro do estágio que vai iniciar a partir do 5º semestre de formação dos profissionais da área de pedagogia, né? Então, eu vejo que a educação hoje não consegue desentranhar ensino, a pesquisa e a extensão. Isso é o tripé da formação dos profissionais nessa disciplina. Então, eu vejo, assim, essa preocupação, mesmo porque, quando o acadêmico chega lá no término do seu ciclo acadêmico, no 8º semestre, ele vai trabalhar o artigo em cima do estágio que ele iniciou lá no 5º semestre. Então, existe uma pesquisa em campo, apontando aí todas as dificuldades, apontando aí os caminhos, né, para solucionar aquilo que ele viu durante o período de estágio, quer seja no estágio de observação, que é o primeiro passo dentro da escola, no seu período de estágio, como na regência, né, que ele vai assumir o papel do professor em sala de aula, e ali apresentará uma avaliação através do professor titular da sala de aula, acompanhado do professor de estágio. Então, nós temos todo esse processo que acompanhamos os acadêmicos no estágio, nas aulas práticas, para que, então, ele possa estar apto a assumir uma sala de aula. É claro que ele não vai sair daqui com todos os conhecimentos. Existe a busca, né, e o professor é um pesquisador, ele vai ter os pressupostos teóricos, os embasamentos, e aí, quando ele assumir a sala de aula, ou durante esse período, e aí é que eu digo, a função existe professor e professores, pela sua formação, pela sua aptidão, né, ele vai assumir, pesquisar e buscar. Tendo os conhecimentos teóricos, ele vai buscar os caminhos para trabalhar. E aí, sim, ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Essa é a minha contribuição, professora. Muito obrigada pela fala, Magela, porque é muito bom a gente conhecer, né, a faculdade. Eu ainda não tive o prazer de conhecer a faculdade de vocês, mas eu quero um dia passar aí, conhecer os alunos de pedagogia, vai ser um prazer muito grande. E dizer o seguinte, vocês estão no caminho certo, sabe por quê? Saiu uma pesquisa recente, que nós estávamos, inclusive, lá no programa que eu estudo, falando, e também houve agora, recentemente, uma fala da professora
pimenta, né, que eu indiquei aqui até para os nossos futuros colegas aí, professores, assistirem a palestra dela, que vai ser sensacional na área de, né, de falar de formação docente. Quando a gente aproxima esses nossos futuros colegas da escola pública, nós estamos fortalecendo o serviço público. E eu vou passar aqui alguns números para vocês entenderem isso. Vocês sabem, por exemplo, né? A gente está falando aqui de centrar a formação, né? Que é o que vocês estão fazendo, centrar a formação do professor para a escola pública. E por que que isso é importante, Geraldo? Você ainda falou isso, né? Porque hoje o número de matrículas na rede pública no Brasil é de 41 milhões de alunos. E o número de matrículas nas escolas privadas é de 9 milhões. Por que que a gente tem que, então, fazer, né, centrar a formação de professores para o público? Aproximar esse professor das escolas públicas, como vocês estão fazendo? Porque é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. Então, de 49 milhões, 771.371, né? Desses aí, eu tenho 41 milhões que se reserva 82% de alunos matriculados no ensino público. Esse professor, ele tem que ser um mero professor de prática? A prática é importante, né? Mas ele tem que ter o domínio teórico, ele tem que saber ter autonomia, defender a sua cátedra, saber os seus limites, as suas funções docentes para que elas não sejam distorcidas, né? Porque, afinal de contas, nós estamos num contexto latino-americano, como eu falei. Até lembrei agora de uma música, né? Latino-americano, sem dinheiro no banco. E também nós estamos num contexto de escolas de países em desenvolvimento. E que, olha, a pandemia está colocando aí um desafio também, Betânia, do ensino à distância, onde a maioria dos nossos estudantes, coisas mais queridas, não tem, muitas vezes, a oportunidade do pai e da mãe acompanhando esses estudos, porque trabalham o dia todo, talvez seja a realidade de muitos colegas aqui, né? E que às vezes tem um celular só, e que o pai e a mãe levam o celular para o trabalho, né? E que ficam num sistema de autoaprendizado com apostila. Olha esse perigo. Qual que é, então, a importância do professor? Né? Como que as políticas públicas vêm se formando para a valorização docente? No estado de Mato Grosso, né? Isso é algo que a gente tem que ir pensando aqui hoje à noite. O que nós queremos nessa travessia, que fique, e o que nós não queremos. É importante. Dentro das nossas competências docentes, das nossas competências formativas e das nossas funções. Verdade. Então, Mel, quando a gente fala da questão como você falou, né, existe muitos alunos que só tem uma fonte, né, vamos dizer assim, para fazer as suas atividades, né, escolares. Aí entra a questão também que muitos tá passando por essa dificuldade, né, do professor elaborar uma apostila para que ele possa dar continuidade no seu estudo em casa, né? Nós sabemos que não está fácil. Quando a gente fala dessa questão, nós estamos falando também dos professores que estão na zona rural, que os professores que estão mais distantes. Quilombolas, indígenas. Exato. Então, é um cenário que ele tá difícil, mas a gente está vendo o quanto essa questão da resiliência, os professores, tanto dos alunos, está tirando, né, coisas boas, por mais difícil que seja, mas eles estão fazendo a parte deles, né? A gente sabe que na rede pública a dificuldade muitas vezes do professor de ter o material, de conseguir
fazer a apostila, entregar para os alunos, mas tem o outro lado também, os alunos também terem essa dificuldade de uso, né? Principalmente quando eu falo assim, eu falo principalmente da zona rural, né? Ter o acesso, né, através da apostila ou mesmo através da tecnologia. Então, nós, como professores, nós temos que observar, né, quais são as metodologias que nós estamos usando. Aquela questão da empatia, né? Ver como nós podemos fazer para que esse conhecimento continue com qualidade e que seja assertivo, né? Que chegue até os nossos acadêmicos da melhor maneira possível. E que a gente também observe, né? Como que nós podemos fazer para melhorar, né? O que nós podemos trazer para agregar de valor. Aquilo que você falou, não é fácil você ministrar uma aula através do Zoom, de alguma plataforma do AVA, de matemática, e o aluno captar essa informação, porque ele estava acostumado a ser a presencial, de ter o olho no olho do professor, de tirar as dificuldades ali. Então, algo que nós estamos aprendendo juntos, tanto o professor quanto o aluno, né? E é essa a importância que nós temos, né, do professor, né? Vamos nos avaliar, não só nós avaliarmos os alunos, mas a gente também se autoavaliar. Como que eu estou fazendo? Será que eu estou instigando mesmo ele a buscar o conhecimento, né? Porque isso aí faz toda a diferença nas nossas, né, na nossa caminhada de docente, né? E também dos nossos alunos também, né? Ter esse conhecimento final, né? Sim, esse sentimento, muitas vezes, que, né, da resiliência, como você colocou, ela é algo que nos acompanha por toda a vida profissional, e seja em qual profissão for, né? Sem sombra de dúvida, a calma, a paciência pedagógica, né, como eu coloquei, ela é importante. O que nós não podemos fazer, professora, é assim, tomar bastante cuidado para a gente não entrar num ciclo de cidadania sacrificial, né? Tem vou dar outra dica aqui, tá bom? Tem um livro, quem quiser anotar aí, é um livro da Wendy Brown, Wendy, né? Se escreve com W-E-N-D-Y, Brown, de marrom, né? Em inglês, que se chama Cidadania Sacrificial. Eu acho uma leitura bastante gostosa, é um livrinho bem tranquilo de ler, e ela chama atenção para que a gente não caia na ilusão entre os limites daquilo que é resiliência e aquilo que deixa de ser resiliência, né? Que aquilo que deixa de ser resiliência é quando nos leva até uma certa doença, né? Que é a ansiedade, o excesso de ansiedade, etc. Quando deixa de ser natural, né? E nos provoca para levar algumas somativas psicossomáticas, aí a gente tem que tomar cuidado. Mas a resiliência, ela é importante, sem sombra de dúvida, até porque o processo de ensino-aprendizagem nos exige essa paciência, né? A calma, a tranquilidade com a criança. Inclusive, eu ando vendo, assim, muitas piadas engraçadas das crianças na internet e colocam, ai, que saudade da minha prof, porque quando eu aprendo com ela tem paciência, e quando eu aprendo com a minha mãe, né? Então, essa paciência pedagógica que nós temos que ter, da espera do momento dos insights, né, de entendimento das crianças, dos jovens e também nosso, adulto, né? Quantas vezes eu me debruço em alguns textos que eu acho muito densos e eu tenho dificuldade, tenho que ler uma, duas ou três vezes. Eu acho que acontece com todo mundo. E aí a gente tem o tempo de aprender, né? E esse tempo de aprender, agora na pandemia, ele está sendo muito corrido, porque o tempo dos ambientes de aprendizagem na internet não são iguais aos tempos que nós temos na sala de aula. Isso é algo que traz muitas preocupações quando se trata de qualidade de ensino.
né? E quando a gente fala de qualidade, a gente pode falar de várias vertentes, né? E esse tempo, talvez ele seja importante ser observado, principalmente para jovens, ensino médio, e muito, muito, muito urgente para os alunos de ensino fundamental. E por isso que nós, uma dica, né, que eu vou dar aqui, tá? Nós, agora que estamos vivenciando esse momento, né, de aprendizagem nesses ambientes, seja no atendimento via WhatsApp, via plataforma Teams, ou até pelas apostilas, nós temos momentos para proporcionar aos alunos. De que forma? Primeiro, nós temos que entender que nós não somos atendentes de saque, né? Desculpa eu usar essa palavra aqui, mas eu vou usar, tá? Nós somos professores, então nós vamos fazer planejamento conceitual. De que forma? Eu vou planejar uma atividade remota. Eu não dou aula em WhatsApp. Não existe isso. Eu não vi em nenhum lugar isso, né? Existe ambiente de aprendizagem virtual. Então, eu vou fazer planejamento de atividades, seja por vias de apostilamento. Eu ainda acho que o livro didático tinha que ser disponibilizado, inclusive via digital ou pela sua distribuição, porque é um recurso público, né? E utilizarmos o livro didático como uma das fontes, mas não nos prendermos somente a ele, porque nós temos capacidades e domínios teóricos, que faz parte da nossa dimensão formativa, e que vai ser colocado na prática no momento que eu coloco a apostila para funcionar. Então, é um momento que eu planejo, que eu estou possibilitando um momento de aprendizagem para o meu aluno que está offline. No WhatsApp, eu vou colocar 30 questões? Não, né? Eu vou colocar uma, duas questões, o conceito para ele trabalhar e para ele retirar uma dúvida comigo. Planejar uma aula de 15 minutos. Olha só, porque não é aula, é atendimento remoto, né? E na plataforma Teams, eu vou estar aprofundando um pouco mais aquele momento de atendimento via WhatsApp, né? Aprofundando aquele conceito que eu levei e até proporcionando uma atividade de reforço para que eu possa também ter o feedback do entendimento do aluno. Eu vou ter o feedback, por exemplo, com questões de múltipla escolha. Eu vou ter um certo nível dessa volta. Se eu quiser realmente compreender se ele entendeu, eu vou fazer questão aberta. Aí eu já começo a falar de avaliação. Eu estou falando de uma avaliação de feedback, ou seja, uma avaliação formativa. Eu tenho vários tipos de avaliação, né? Avaliação que ela é diagnóstica, a formativa, a somativa, aquela que vai ser também contínua, enfim, cada uma tem uma metodologia, mas nesse momento de pandemia eu acho interessante nós trabalharmos com a avaliação formativa, elas serem sucintas as questões, para não trazer ansiedade para o aluno, porque às vezes ele tem 10 disciplinas, 8 disciplinas, e se cada uma resolver colocar 5 questões, imagina como é que vai ser o dia dessa criança, né? Então, a gente tomar cuidado para não colocar um rol de atividades excessivas, colocamos um conceito ali, o ambiente de aprendizagem não vai proporcionar uma profundidade, né, a não ser pelas aulas de atendimento no Teams, mas infelizmente não é a realidade que todos têm condições de acessar, tá bom, professora? É a dica que eu gostaria de deixar. Maravilha. Então, uma coisa que eu vejo também, Mel, a questão, quando a gente está falando com o pronome que mais é adulto, né, na questão, uma coisa que eu deixo para todos vocês pensarem, né, uma reflexãozinha. O que a gente está observando nesse cenário? As pessoas estão deixando de realizar seus sonhos porque está no meio de uma pandemia. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa e aí ele falou assim, professora, eu não estou conseguindo, vou esperar passar essa pandemia. Eu falei, filho, ok, você vai esperar passar a pandemia. Deixa eu só te falar uma coisa.
nós estamos num momento crucial. Vai ser um marco para sempre na nossa vida. Daqui a 1, 2 anos, você vai pegar seu currículo, você vai levar numa empresa. E o gestor de RH, ele vai avaliar seu currículo e vai observar. E aí ele vai falar, vamos colocar, ô João, o que você fez em 2020? Que você trancou, desistiu do seu sonho, da sua faculdade, da sua escola, né, do seu emprego, né? Por que você fez? Não, porque eu estava esperando a pandemia passar, né? A gente tem que pensar que a vida está passando. E lá na frente, o gestor, né, a gente tem acadêmicos de administração, de contábeis aqui, o gestor, eles vão usar isso daí como uma ferramenta para avaliar o seu perfil profissional. Isso nós estamos falando com todas as áreas. Eles vão observar qual é o seu perfil profissional. Você vai assumir uma responsabilidade na minha empresa e no momento que eu estiver mais precisando da sua decisão, você vai desistir? Então, fica uma coisinha para vocês refletirem, né? Nós temos que refletir. Será que nesse momento é tão difícil? Eu tenho que desistir, esperar passar, dobrar os braços e falar, não, amanhã vai ser melhor? Então, vamos pensar que a vida ela é passageira, sim. Né? A educação, ela tem seus desafios, né? Como a gente está vendo, mas nós estamos mostrando que nós precisamos enfrentar a realidade. Nós estamos aqui com dificuldades na questão, né, como a gente falou, da questão do aprendizado, da questão da formação de professores. Nós, professores, vamos passar por dificuldades? Vamos passar sim, mas nós temos que entender que isso dali vai ser um marco para nós mesmos. Nós vamos olhar, será que eu fiz o que era certo ou eu desisti por questões de medo, por questões de achar que eu não era capaz? Então, fica essa reflexão, principalmente para os mais jovens, né, que muitas vezes está achando assim, não, eu vou esperar passar, vou esperar melhorar e aí eu tomo alguma decisão depois. Mas isso aí pode ser, eu vejo como a gente trabalha, né, e a gente observa, assim, principalmente em grandes empresas, a gente observa que eles vão fazer isso como uma avaliação também para currículo, para admissão de uma pessoa na empresa. E isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque Verdade, esses momentos aí que a gente tem que, né, buscar energias e falar, nós vamos conseguir sim. Né? Mas... Betânia, quero pegar um gancho nessa sua fala, tá? Sim, fica à vontade. Porque, veja bem, tem uma música que eu estava lembrando quando você estava falando, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente. Né? Todo professor, todo profissional, todo ser humano tem uma trajetória de vida, uma história que traz consigo. Por isso nós somos sujeitos também históricos, nós herdamos a história da humanidade e a nossa própria, né? Eu vim de um lar muito pobre, né? Eu passei por um processo de adoção na minha adolescência e eu ouvi um dia de uma pessoa que eu não precisava ir para a escola. E olha, eu acreditei que eu precisava ir para a escola, eu não deixei para amanhã. Com todas as dificuldades que eu tive, eu fui estudar. Eu sou mãe de 3 moças, né? Uma delas já está casada e só teve um jeito de mudar a minha vida que era muito complicada, né? Porque eu sou paulistana, da capital, corintiana. Eu sei, eu sofro demais. E ainda por cima, não nasci rica. Então eu tive, e ainda por cima, né, fui doada para adoção, toda uma história assim muito difícil.
E o momento que eu tinha de prazer era ir para a escola e ser criança, era brincar com os meus professores, com os meus amiguinhos, e eu gostava muito de estudar. Sempre gostei. E ouvi de algumas pessoas que eu não precisava estudar porque o meu futuro já estava traçado. E olha que interessante. Eu continuo estudando e eu acredito que o meu lugar, sendo uma futura doutora ou não, é na escola pública que me acolheu, que não existe momento certo para fazer as coisas, mas que existe um momento. Se agarrar nesse momento é importante. Não deixar o barco passar. Fazer dos nossos sonhos realidade é um processo de educação, de dedicação e comprometimento, e de uma certa dose de teimosia, porque a perseverança, ela dá uma balançada, mas a teimosia não. Então, a mensagem também, pegando gancho na sua fala, é que sejam teimosos, não desistam, a pandemia vai passar, mas nós não vamos. Então, vamos ser teimosos, acima da perseverança, tá bom? Mas, Mel, para a gente finalizar, eu queria agradecer imensamente o seu carinho, a sua disponibilidade. Me desculpa, né, eu chamando de Mel, mas assim, né, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente criou um vínculo, uma amizade já, né? Verdade. Graças a Deus. É verdade. Mas, assim, que Deus te abençoe grandemente, né? É linda o modo como a gente vê o amor pela educação nos seus olhos, brilha isso contagia a gente, né? Há pessoas assim que a gente precisa para fazer a diferença na educação, né? Nós sabemos que, como você falou, o único caminho para mudar a nossa história é através da educação. Não verdade. desistir de estudar nunca. É o que eu Isso. sempre falo, a gente tem que estudar todos os dias, a gente está aprendendo algo novo, e saber que nós estamos sempre nos evoluindo. A gente não entrar no comodismo, se acomodar, não, eu já sei o suficiente, não. O dia que eu falar, não, eu já sei, então eu já estou pronta para morrer, porque eu não, né, todos os dias a gente está aprendendo, né? A gente precisa ter essa convicção, né? Mas muito obrigado, de coração. Professor Magela, alguma palavra? Quero aproveitar aqui o gancho, professora, para agradecer a professora Melissa, né? Informá-la que a senhora tem um módulo com essa turma do quarto semestre, este ano ainda. Tinha um módulo no semestre passado, mas quando do início da pandemia, nós suspendemos, né? E agora nós estamos com as aulas remotas. Então, a senhora terá um módulo, né? Nesse semestre com a turma do quarto ano do curso de Pedagogia. Agradecer a disponibilidade da senhora, né, de estar conosco aqui, contribuindo, trazendo aí as informações de muito valia, em especial para a carreira do magistério, né? E dizer que a transformação do ser humano se dá pela educação. Fiquei até emocionado pela história de vida da senhora, e é a transformação da educação que o fez, né? Então, fica aí a todos os participantes, né, essa história da professora Melissa, né, que também não é diferente de muitos outros que também passaram por essa mesma situação, com diferencial. Alguns se transformaram, né, e outros continuaram na trajetória, sem olhar para a esquerda ou à direita, e mudar o barco e o rumo, né? Então, os nossos sinceros agradecimentos, professora Melissa, e que esperamos aí, nos próximos meses, a presença da senhora para este módulo da disciplina junto ao quarto semestre do curso de Pedagogia. Que Deus abençoe e muito obrigado, professora. Amém. Gratidão, gratidão à instituição, gratidão, Geraldo, pelo convite, pela notícia maravilhosa que estarei aí, né? Já sabia que a gente ia fazer aí uma disciplina no curso de Pedagogia, um curso que eu amo, e professora Betânia também, nós somos amigas, com certeza, tá bom?
E professor Geraldo também está ganhando mais uma amiga, e eu com certeza ganho mais um, e vários amigos aqui, professores com esses rostinhos, né? Eu estou vendo um rostinho tão lindo aqui da Franciele Cruz, né? De outros professores aqui, e tá emocionante essa noite. Desejo muito amor, muita paz, gratidão de todo o meu coração a vocês. Estarei com toda alegria dentro da FID, vestindo a camisa todas as vezes que for necessário, né? A minha cidade, Rosário, aos meus colegas de Nobres, de Cuiabá, de Rondonópolis, e principalmente ao meu professor querido, mestre Plínio, também, que eu gosto muito, um amor de pessoa, né? E ficarei feliz de representar a instituição, seja onde for, né? Porque nós precisamos fazer o nosso papel, a nossa função social, que é ser professor, hoje, latino-americano, sem dinheiro no banco e corintiano. Saudações esmeraldinas, professora. Um abraço, pessoal. Sextou, boa noite. Nós vamos tirar um print, então vamos pedir para o pessoal abrir as câmeras para a gente tirar uma. Guardar essa. Né, Professora. Como lembrança, como recordação. Pois não, professor. Será que os participantes têm alguma pergunta a fazer, questionar, algum questionamento? Deixa aberto para que possam sanar as dúvidas ou questionar. Igual a professora disse, que é Franciele, não é Franciele, é Denise, é a sua parente da Franciele. Ah, tá. Tá bom. Não, é que tá o nome aparecendo, né? Mas valeu. Desculpa. Okay. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não? Mas então tá bom. A gente agradece a todos pelo carinho, pela disponibilidade de estar Eu aqui. quase esqueci, professora, desculpa, mas eu vou estar entregando para a universidade aí de vocês, a faculdade, esse livro aqui, que é um livro novinho, que tá saindo do forno, tá bom? Que eu faço parte dele. É um livro que fala, ó, sobre práticas docentes multidisciplinares, não tem só geografia, tá? Então, vou estar entregando aí para a biblioteca de vocês. Logo, logo vai estar por aí. Muito obrigada. Gratidão, gratidão mesmo, amiga. Deus abençoe. Tá Gente, bom, então. muito obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Mel, põe um livro aí para nós tirarmos uma foto aí, só um pouquinho, que daí a gente vai capturando as imagens aí para a gente finalizar. Tá? Mas olha, muito obrigada mesmo, e aguardo todos vocês na próxima live, agora no dia 17, tá? Que dia 18 nossa cidade será feriado, nós vamos fazer na quinta-feira, tá? Gratidão a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Peraí, vou dar uma minuto.